Olá, estamos já ao vivo. Vamos botar aqui o nosso tema de hoje, os trabalhistas. Os trabalhistas. Estágio de estudante. Vamos lá. Estágio de estudantes. Professor Jair Teixeira. É assim, gente, ao vivo é assim, né? E vai exatamente assim para o... Porque eu não vou cortar. Já vou chamar o professor Jair. Gente, acho que nós estamos aí entrando ao vivo com esse querido amigo, professor doutor Jair Teixeira, que vai falar sobre estágio de estudante. Bom, estamos chamando aí os nossos queridos alunos, os nossos queridos colegas. Está entrando aí o professor doutor Jair. E eu vou contar uma coisa para vocês, gente. Ele tem tanto livro que nem cabe na minha humilde estante. Olá, Jair, como é que você está? Tudo bem, Benizete, professora Benizete. Estamos aqui já à espera do nosso público para que a gente possa estar discutindo com um melhor detalhamento o estágio de estudantes. Pois é, então, enquanto isso, nosso pessoal está entrando, muitos já pediram para que deixasse a live salva, que vão ver depois que estão fazendo exames finais. Mas o fato é que, gente, essa é uma série de live que, na verdade, foi motivada pelo próprio professor Jair. O professor Jair tem inúmeros livros, ele é mestre, ele é doutor, ele é auditor fiscal do trabalho, professor, é uma pessoa, é diretor da Associação Luso Brasileira de Juristas do Trabalho, faz parte aí de inúmeras bancas de exames dos mais diversos. Então, professor Jair é uma personalidade. Então, eu posso dizer para vocês que eu já estou há algum tempo tentando fazer uma live com ele. Mas aí, quando ele fez esse livro, que eu não sei se ainda está lançado, se já vai lançar, nós logo laçamos o professor Jair. Falei, não, agora você não escapa. Agora nós vamos discutir esse tema. E aí nós incluímos, como sendo a primeira live do projeto Nós, os Trabalhistas. O que temos a ver com isso? É uma série de lives que a gente quis iniciar pelo professor Dr. Jair Teixeira, do Espírito Santo, essa terra que tem coisas maravilhosas, aquela muqueca capixaba que eu adoro um beijo para os capixaba, gosto muito. Estou doida para voltar aí para dar uma aula assim que tudo for possível. Então, professor Jair, eu quero saber o seguinte: nós, os trabalhistas, temos alguma coisa a ver com o estágio de estudante? Professora Benizete, o estágio de estudante acabou tornando-se uma temática que fugiu do seu aspecto educacional e caiu sobre o aspecto jurídico. E aí fez com que nós, do mundo do trabalho, acabamos por ter um aprofundamento maior em relação ao estágio de estudantes. E aí logo a gente vem à mente o porquê toda essa preocupação com o estágio de estudante, o que leva a uma instituição, a um curso preparatório, levar os seus estudantes e a todo o público em geral uma temática de tamanha profundidade. Nós temos Uhum. com o estágio de estudantes, isso desde 1996, quando ainda vivíamos à margem da Lei 6974, que é a primeira lei brasileira sobre estágio de estudantes. E o que acontece? Lá em 2001,
o legislador, quando o legislador extraordinário, né, quando se utilizava com frequência das medidas provisórias, e naquela ocasião, a 264, já na sua edição de número 41, resolveu adentrar-se à temática dos nossos estágios de estudantes e permitindo uma abertura geral para que se pudesse fazer estágio de estudante ou para que todo estudante do ensino médio pudesse atuar como estagiário. E a partir daí é que iniciou todo esse processo de introdução no mundo dos trabalhistas do estágio de estudantes. E aí, quando a gente apresenta esse chamado trajeto jurídico que permite entender o estágio de estudantes, que era mais voltado para a área da educação e que passou a ser uma grande ferramenta para o mundo do direito, especialmente para os advogados, onde há a possibilidade de utilizar-se, logo mais à frente que vamos falar, da chamada desvirtuação do contrato de estágio ou do termo de ajuste de estágio de estudantes. Alguns professores estão entrando aí, professora Renata Barbosa, professora Daniela, alguns professores que eu convidei, que estão aí, colegas nossos, né? Então, um abraço a todos. Professor Jair, esse tema que você havia me dado é o tema do seu livro. Esse livro já está no prelo? Como é que está isso daí? Porque muitos alunos me perguntaram que estavam sedentos de saber dessa temática, porque muitos são estudantes e são estagiários, e muitos têm esse desvirtuamento aí da finalidade desse contrato tão especial. E aí eu queria que você primeiro falasse se esse livro já saiu. Nós, em um momento anterior, apresentamos o livro Relações de Trabalho, Estágios de Estudante, pela editora LTR, e esse livro se esgotou. Como foi um estudo continuado e foi a temática da minha tese de doutoramento, do qual eu tenho o prazer de informá-los que a professora doutora Benizete compôs a banca, aquela banca dolorida de 3 horas e meia. Eu não ia falar nada, eu não ia dizer nada. Foi uma temática bastante debatida e surgiu a intenção, por sugestão da minha orientadora, que se transformasse a tese em um livro específico. E aí nós alteramos o nome do livro, que já está no prelo, que será Estágios de Estudante, Acompanhamento, Coordenação e Fiscalização. Então, terá todo aquilo que se precisa saber sobre o estágio de estudante, desde os nossos professores da área educacional, que são supervisores ou coordenadores de cursos das mais diversas variadas áreas, também para aqueles que são operadores do direito, Ministério Público do Trabalho ou Auditoria Fiscal do Trabalho, e em maior número para os advogados trabalhistas que, na maioria das vezes, quando se depara com alguém no seu escritório que diz que é estágio de estudante, já faz aquela cara feia de não querer pegar a ação por achar que ali ele não terá a possibilidade de ter um proveito jurídico em si e, por consequência, um ganho de causa naquela temática. Então, a partir daí que a gente começa a verificar. Mas o porquê, professor Jair, que essa temática é de tamanha importância para o mundo do direito? Era a pergunta que eu ia te fazer, se como auditor fiscal do trabalho identificou em campo que, né, sentir essa necessidade de tratar desse tema. Todo o percurso do governo FHC foi do chamado crescimento das universidades e do ensino superior, a expansão do ensino superior. Com a expansão do ensino superior, proliferou-se estágios em todas as empresas e não se tinha lugar para colocar tanto estagiário. E aí começou o instrumento da precarização do estágio, que acabou aquele objeto
final do estágio, que é você aprende algo na teoria, é encaminhado para um ambiente onde ele possa estar colocando em prática, acompanhado por alguém. Então, o estágio deixou de ser acompanhado por alguém e tornou-se ferramenta para custear o curso, de onde aquele estudante vinha, ou seja, daquela instituição de ensino que queria encaminhar o mais rápido possível, às vezes desde o primeiro período, o seu estudante, para que ele tivesse renda. Não é para ele apresentar algo que ele aprendeu na teoria, e sim, eu vou substituir a minha mão de obra com o estagiário por uma série de fatores que logo mais vamos falar de forma detalhada. Então, e nessa perspectiva, há algum indicativo de número de ações onde as decisões reconhecem esse vínculo de emprego em razão do desvirtuamento, da finalidade? Essa é uma primeira pergunta. E uma outra pergunta que eu quero fazer, que é até uma curiosidade minha, e os alunos fazem muito essa pergunta: e esses estágios em fórum, em prefeitura, que não passa por esses critérios da lei própria de estagiária, que era a lei que foi reformada há uns 6 anos, 8 anos mais ou menos? Então, Qual seria a acomodação jurídica desses meninos que trabalham no fórum e que às vezes está assim, sou aprendiz, e que na verdade tem essa coisa de estagiário? Em regra, o estágio de estudante, ele, depois de todas essas transformações na sua legislação, hoje nós temos o estágio obrigatório e o estágio facultativo. O estágio obrigatório é aquilo que está previsto dentro da grade do curso, no programa do curso, onde o estudante obrigatoriamente terá que realizar levar a uma estrutura aquilo que aprendeu para que faça parte da sua grade curricular do seu curso. Então, esse é o que nós chamaríamos de estágio obrigatório, que eu sempre defendo, que estágio obrigatório, ele tem um certo grau, eu diria assim, de satisfação, tanto para a instituição de ensino quanto para o próprio estudante, no estágio gratuito. Eu digo que talvez uma das melhores áreas para que possamos entender o estágio de estudante são alguns cursos da área de saúde, o curso de medicina, onde o estágio é realizado dentro de um hospital sem nenhuma preocupação com o chamado retorno financeiro. Então, quando se faz o estágio sem essa visualização do retorno financeiro, quando, na área do direito, o advogado recebe o estagiário e acompanha o seu crescimento, onde vai estar verificando se ele efetivamente aprendeu alguma coisa na instituição de ensino e possa estar aperfeiçoando dentro do seu escritório, aí sim falamos de estágio para o qual a legislação foi criada. É o chamado estágio obrigatório. Por outro lado, esse chamado estágio obrigatório ele é de um número reduzido, porque o interesse em si do estudante não é o aprendizado que ele vai conseguir na realização do estágio, e sim a bolsa. Então, com essa possibilidade de bolsa, já lá em 2008, quando tentávamos alterar o projeto de lei que redundou na 11788, criou-se essa possibilidade do estágio não obrigatório, que é o estágio que o acadêmico vai para uma instituição ou para uma entidade concedente de estágio realizar os mesmos fundamentos como se fosse o estágio obrigatório. A única diferença que tem é que o estágio facultativo, ele em si tem que ter contraprestação pecuniária. Então, eu não posso fazer um estágio facultativo sem a existência do recebimento da bolsa. E com isso, o que aconteceu? Os chamados agentes de integração, que é o fomentador
das chamadas vagas de estágio, ele viu ali a possibilidade de transformar o estágio de estudante numa ferramenta de redução de custos de mão de obra. Então, oferecia para os empreendimentos que ainda não era permitido para os profissionais liberais, antes da Lei 11.788, os profissionais liberais não poderiam receber estagiário se não fosse constituído sobre a modalidade de empresa jurídica. Então, a partir daí, os profissionais liberais passaram também a receber estágios de estudante. Então, o que aconteceu? Com esse fomento encaminhados pelos agentes de integração, aqui a gente não pode nem estar falando os nomes para que não haja uma vinculação direta, começaram a fomentar. Chegava na empresa e dizia, se você substituir 3 trabalhadores por 6 estagiários, você vai gastar menos do que isso. E você vai me pagar o quê? Apenas R$ 40 por cada um por mês. Então, aí você imagina, hoje, numa relação... Porque não tem os encargos sociais, né? Os encargos sociais não são tão... barateia muito isso. Muito, então, muito, muito. Transformando em uma mão de obra barata, uma mão de obra o quê? Obediente. Então, quando a gente fala de uma mão de obra barata e o professor Jair diz uma mão de obra obediente, por quê? Além dele ter a necessidade de custear sua faculdade privada com aquilo que está recebendo como bolsa ou como contraprestação no estágio, ele vai estar o quê? Eu não posso perder esse estágio. E aí o que a gente tem muito na Justiça do Trabalho, professora, quando a sua pergunta inicial veio, são grávidas. Chegou a gravidez, o estágio acabou. Por quê? O estágio é um termo de compromisso de estágio. Eu diria que não é contrato, não tem nenhuma penalidade para a sua rescisão. Aquele que está concedendo o estágio pode efetuar ou encerrar a qualquer momento sem nenhuma obrigação pecuniária. Então, a estagiária engravidou, no dia seguinte, o que acontece? Ela deixou de ser estagiária pelo simples fato de ter comunicado aquele que poderia dar o suporte melhor para concluir aquele processo de aprendizagem. Não, encerra-se o processo porque a minha intenção era redução de mão de obra e uma estagiária grávida vai me trazer problema, que vai ter afastamento, terá que se licenciar ou ter dias que não poderão trabalhar em razão de todo aquele acompanhamento necessário durante o período da gravidez. E começaram a aparecer, principalmente dentro da estrutura ainda do antigo Ministério do Trabalho, e aí a gente hoje transformamos na expressão atual, né, das superintendências regionais do trabalho, que manteve-se com a mesma nomenclatura, e aparecia nos plantões fiscais. Eu trabalhava em tal local, aí eu trabalhava. Essa era a informação, eu trabalhava. Qual era a sua relação de vínculo? Eu era estagiário, ou eu era estagiária. A partir daí, fazíamos uma análise prévia de todo o contexto da realização daquela temática em si para verificar se ela efetivamente ou se ele efetivamente era estagiário ou se era um trabalhador precarizado que estava substituindo uma mão de obra de alguém que poderia estar com um contrato de trabalho por tempo indeterminado em si. E aí começou-se as autuações. Então, nas autuações, facilitava para os advogados, que eu, na maioria das vezes, orientava. Quando o advogado ligava, Jair, você pode me fornecer cópia do auto? Eu, não, mas você pode pedir na sua peça inicial para que o juiz solicite à Superintendência Regional do Trabalho a cópia do auto de infração. Eu não precisava mais nem de fazer prova, porque o auto de infração já tinha todo o detalhamento da atividade em si do estagiário. Só como exemplo, um exemplo bem marcante que eu apresento, em uma determinada oportunidade, eu recebi uma denúncia de um estagiário, chegando na empresa,
o estagiário era do curso de administração e na empresa não tinha nenhum profissional com formação superior. Então, não existia nenhum administrador na empresa. E, a par disso, eu perguntei, dentro daquilo que é necessário no momento da inspeção, quem te orienta aqui na empresa? Aí ele falou, fulana de tal. Eu perguntei, qual é a formação de fulana de tal? Aí ela tem ensino médico em técnica de seguro. Então, aí você já observa que aquele estagiário não estava na empresa cumprindo nada daquilo que aprendeu lá no curso de administração e muito menos tendo o acompanhamento necessário no ambiente empresarial. Porque o ambiente empresarial serviria para quê? Ele aprendeu a formatar uma determinada planilha no curso de administração e iria aplicar na prática lá na empresa. Nada disso ele fazia. Então, aí era muito fácil para nós, auditores, ter o livre acesso ao ambiente da empresa, o que não tem os advogados. Os advogados dependem de uma formação probatória na Justiça do Trabalho que chega à empresa com o cumprimento de todo o aspecto formal do estágio de estudantes, que é muito fácil, você tem a pólice de seguro, você tem o termo de ajuste, você tem todas as tarefas elencadas dentro de uma relação e, às vezes, o próprio agente de integração ainda cria o relatório. O estagiário só assina o relatório. Aspecto formal completo. E aí a gente tem que apresentar o chamado contrato-realidade, a teoria do contrato-realidade, que derruba tudo isso com bastante tranquilidade. E que está lá no artigo 9º da CLT, né? Essa primazia da realidade, ela continua sendo muito importante nos contratos de emprego. Agora, eu estou vendo que alguns estudantes estão chegando aí, e eles me fazem sempre uma pergunta, e é claro que eu vou perguntar a quem tem livro sobre isso. Duas perguntas. Professor Jair, a primeira pergunta, esse valor da Bolsa, quem tem um valor estabelecido nessa lei de estagiário? Essa é a primeira pergunta. E esse seguro, o que esse seguro especificamente ele se constitui? Porque ele é um valor muito pequeno, né? Então, o seguro é obrigatório, o vale transporte é obrigatório, e o valor dessa bolsa. O valor dessa bolsa varia de estado para estado, fica a critério da empresa. Como é que é isso? Professora Benizete, que já faz parte do curso de Direito há alguns anos, por que Há décadas. décadas, não vamos falar décadas, há alguns anos, né? Por que todo estudante de Direito tem sempre o olho voltado para os tribunais? Os tribunais pagam uma bolsa maior, ou seja, enquanto que em um determinado empreendimento a bolsa de estágio é de meio salário mínimo, ou no máximo salário mínimo, nós temos alguns tribunais que pagam até R$ 3.000 como bolsa de estágio. Então, o que a legislação... Bolsa de estágio não tem valor definido, não tem nenhuma legislação que define o valor. Às vezes, a gente observa que em alguns órgãos públicos tem a escala de acordo com o nível de formação do aluno. O aluno do 5º período tem um valor X, do 6º valor Y, e assim sucessivamente. Então, o que a gente verifica é que eu posso retirar do meu quadro de pessoal um empregado que me custe 3, 4 mil e substituí-lo por um estagiário que eu posso estar pagando bolsa de um salário mínimo, de meio salário mínimo, e não há como a gente buscar uma alternativa que venha dizer você está errado. Aí, quando nós falamos que você está errado, ele diz, eu estou cumprindo a missão social da empresa, a função social da empresa, que é dar condições
para que o estudante aplique, entre aspas, na prática, aquilo que foi visto na teoria dentro da instituição de ensino. Por isso que não existe uma determinada tabela de valores. Agora vamos à segunda pergunta. A apólice de seguro. Eu falo, eu nunca vi uma vida valer tão pouco. A vida não vale nada. Por quê? Na maioria das vezes nós deparamos com a apólice de seguro de R$ 6.000. O estagiário deslocou da casa dele em direção ao estabelecimento onde ele presta o estágio, foi acidentado, veio a óbito, quanto que vale? R$ 6.000 é o valor da apólice de seguro que foi emitida em favor desse estagiário. Então, a gente observa-se que, na maioria das vezes, o que eu tenho observado, que não se encontra em nenhuma empresa, eu nunca encontrei uma apólice de seguro que superasse a R$ 25, R$ 30.000. Então, é o que a gente diria. O legislador colocou como sendo obrigatório a contratação da apólice de seguro, mas não delimitou que a apólice de seguro é o único sustentáculo para o estagiário em havendo qualquer situação de necessidade de estar usando deste seguro em si. Então, é algo assim a pensar, que em um determinado momento poderia o legislador estabelecer tal seguro deveria ter valor aproximado de X, como hoje a gente já tem nas empresas e nas entidades sindicais que estabelecem em convenções coletivas o valor do seguro, o valor de quanto vale a vida de um trabalhador em uma determinada situação de infortúnio que faça necessário a busca dentro dessa apólice ou dessa seguradora em si. Então, é algo lamentável. Eu digo para os alunos, quando eu dou essa matéria, né, trabalho os tipos de contrato e aqueles tipos de trabalhadores que não têm vínculo de emprego, né? O estagiário é um. E o aluno confunde muito com o menor aprendiz, com o contrato de aprendizagem, que vai até 24 anos hoje pela nova lei. E eu digo para ele o seguinte: olha, quando eu era estudante, e eu não sei quanto tempo durou isso, o estagiário ou estudante de direito, ele brigava para entrar no escritório bom e sem receber nada, porque não ganhava nada. A lei alterou para tornar obrigatório a bolsa, um seguro, ainda que pequeno, e o direito a vale-transporte. Porque o estagiário não tinha direito a receber nada. Eu não sei se você se lembra disso. A lei evoluiu, tiveram 2 alterações, mas na minha época, o estagiário ele não ganhava nada. Ele entrava como estagiário e era aquilo sem pagamento a nada. Com a alteração da lei, se tornou obrigatório a fazer algum tipo de pagamento. Esse é um comentário. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o que o senhor acha quando o estagiário ele entra num bom escritório, numa boa clínica médica, né, numa boa empresa, né, que tem setores econômicos e administrativos, e que ele efetivamente tem o aprendizado prático compatível com o curso que ele está fazendo? O que você acha disso? E o que a sua pesquisa, sua tese de doutorado, né, que só complementou o livro que você já tinha antes, traz de coisa positiva sobre esse tema estágio de estudante, para animar os estagiários? Ok. Então, parte-se do princípio de que o estágio não tem característica em si de contrato de emprego. É uma modalidade, como a professora já falou, uma relação de trabalho. Só que a gente tem que pensar o estágio no sentido de que, imaginemos nós um profissional tanto do direito quanto como parâmetro da medicina que passasse os
5 anos no caso do direito, 6 anos no caso da medicina, dentro das instituições de ensino, sem aplicar nada daquilo que aprendeu. Qual profissional que a gente teria no mercado? Zero, teria o profissional zero. Então, quando se pensou em levar esse estudante da instituição de ensino para uma entidade concedente de estágio, o que nós pensamos? Um comparativo. O que eu aprendi na instituição de ensino ainda é o que está acontecendo na empresa? Que, na maioria das vezes, o que tem hoje em algumas faculdades e instituições de ensino superior já está ultrapassado. Aí o estudante, no momento em que ele vai aplicar aquilo na prática, é que ele vai observar se efetivamente o aprendizado dele condiz com a realidade do mercado, com a realidade da instituição empresarial. É aquela oportunidade de se entender, no caso do direito, que um aluno que estudou direito material do trabalho, direito processual do trabalho, chega no escritório da doutora Benizete, ela chega e entrega, eu tenho esse processo aqui para fazer uma contestação. E aí o aluno, professor, o que é uma contestação? É o momento em que a professora Benizete vai dizer algo que nós ensinamos lá na faculdade, que é o questionamento daquilo que foi pedido pela parte. Opa, então vamos sentar e executar, porque aquele estudante não sabe efetuar ou não saberia realizar aquela peça processual. Do mesmo modo, seria no caso de um estudante de medicina que ainda não tem nenhuma habilitação de especialidades que serão realizadas após a sua formação, ele vai chegar num consultório, num grande consultório de diversas possibilidades de aprendizado, e ali ele não pode ficar só. Eu sempre digo, professor, no momento em que se permite que o estagiário, e aí eu vou trazer um exemplo para vocês dessa temática, que o estagiário é uma peça que, se eu tirar da empresa, ele vai fazer falta, ele não é estagiário. Se eu chego num determinado escritório da empresa X, tem lá um advogado com o máximo que se pode ter 5 estagiários. Se eu tirar esses estagiários e fizer falta, ele não era estagiário, ele era um empregado disfarçado. Isso aconteceu onde? E talvez foi o que me levou a realizar essa pesquisa. Logo que as empresas de telefônicas foram privatizadas, criaram-se os telemarketings. E a gente chegava nas empresas de telemarketing, todo mundo era estagiário. Já teve uma oportunidade que eu cheguei numa empresa, tinha... Eu ia te perguntar isso, já que você entrou nesse caminho do telemarketing, eu ia te perguntar, são empregados ou são estagiários? São empregados. Eu fazia sempre a seguinte pergunta para o responsável pelo empreendimento. Se você permitir, ou se você me provar que, se tirar todos esses estagiários, a sua empresa de telemarketing continua funcionando, eles são estagiários. Ele falava, mas eu não posso. Quem vai atender? E aí, o que eu dizia para ele? Atender um telefone para repassar apenas a informação que você me diz, eu diria para você que esse estágio não precisava de durar mais que 2 dias. O estagiário, em 2 dias, com o fone no ouvido e atendendo, ele já estava completo com o aprendizado para o qual a empresa estava disposta a ajudá-lo, a fomentá-lo na sua formação. Então, é sempre essa ideia que a gente adota. Se eu tirar o estagiário e ele fizer falta, ele não é estagiário, ele é empregado. Mas podemos detalhar de forma mais abrangente, ou juridicamente, os 5 elementos da relação de emprego. Saímos da relação de trabalho e vamos para a relação de emprego. Se você tem lá
o Mas estagiário eles, desculpe interromper, mas quando vocês chegavam lá como auditores fiscais do trabalho para fazer a fiscalização, formalmente eles estavam como estagiário ou a resposta é de que eram empregado? formalmente já aparecia o departamento de pessoal daquela empresa com todos os documentos formais. Doutor, são todos estagiários. Está aqui, ó, está aqui o contrato junto com o agente de integração. Todos estão assinados pelos coordenadores de estágio dos cursos. Formalmente era uma maravilha. Papel para tudo. Tudo estava escrito no papel. Mas o princípio da primazia da realidade dizia o contrário. Ali estava a pessoalidade, o estagiário, ele é um contrato em tudo parecido com o contrato de emprego. Ele tem todas as características, todos os elementos da relação. Tem subordinação, tem não eventualidade, ele é habitual. Na maioria das vezes, só no caso do estágio obrigatório, em raras exceções, é que ele não tem bolsa. Mas o aspecto principal não existia, que é o quê? A formação. O aspecto de formação. Ele iria ali para aprender algo. Esse aspecto de formação que o diferencia do contrato de emprego não existia, porque ele estava substituindo mão de obra em si. E eu volto lá atrás, que talvez alguém deve ter ficado com dúvida quando você fez referência ao menor aprendiz, contrato de aprendizagem, com contrato de estágio, que é aprendizagem. Nós temos dois contratos com todas as características. A diferença que tem que o contrato de aprendizagem, ele é um contrato regido pela CLT, então ele tem que ter o vínculo empregatício. A diferença que tem é que ele não acompanha a mesma remuneração daquela categoria em si. Normalmente o aprendiz ele recebe meio salário mínimo, porque a jornada dele é aquela jornada compartilhada, que uma parte ele está na empresa, outra parte ele está dentro da área de formação. Já no caso do estagiário, não. E aí eu volto àquela minha famosa frase, que é: nos deparamos todos os dias com faz de conta no estágio de estudante. Ele faz de conta que é estagiário, a empresa faz de conta que está concedendo um estágio e o advogado tem que reverter essa situação na via judicial, o que, na maioria das vezes, não tem essa quantidade grande de demandas em contrato de estágio, em função de que amanhã ou depois, qual é a informação que vão ter de mim? Que eu fui para uma empresa como estagiário e depois, em função de uma possibilidade na legislação do estágio, que é do desvirtuamento, converter-se-á em contrato de trabalho, e aí ele ganha tudo, mas perde o mercado de trabalho. Então, em grande centro, isso não é comum, mas no interior, nas cidades de médio e pequeno porte, tem-se relações de trabalhadores que buscaram seus direitos na Justiça do Trabalho, dentre eles os estagiários. Então, é algo que merece uma análise mais aprofundada para que o estudante possa, antes de aceitar uma condição de estágio apenas em razão da bolsa, ele ver a possibilidade de que amanhã ou depois isso vai faltar na sua vida profissional. Vai faltar o aprendizado que ele poderia estar utilizando no momento oportuno. Imaginemos nós como exemplo, realização da prova da ordem. O aluno que fez uma prática de estágio com profundidade, que escolheu uma temática, dificilmente, se ele obteve êxito na primeira etapa, a segunda etapa está garantida, porque as peças básicas os escritórios ensinam. Os escritórios irão apresentar para ele o que pode ser cobrado numa prova da OAB. Então, por isso que eu sou um dos grandes defensores do estágio, mas do estágio sob o aspecto de obrigatório, onde tenhamos
na instituição de ensino um coordenador, na entidade concedente um supervisor, que eu diria que é o chamado padrinho daquele estagiário. É alguém que vai pegar na mão do estagiário e indicar qual é o encaminhamento apropriado para aquela peça ou para aquela situação a ele apresentada. Então, olha só, gente, vocês que são estudantes que estão assistindo essa live agora, ou que vão assistir depois, veja o que o professor Jair está dizendo e o que a gente diz muitas vezes. Existe o estágio curricular, aquele que vocês têm que fazer como obrigatório, como uma disciplina obrigatória. O estágio na prática, a prática trabalhista, a prática de família, a prática civil, a prática penal. O que o professor Jair está dizendo, e com muita propriedade, é que se é esse momento aí, que é um semestre inteiro de cada disciplina, vocês aproveitarem bastante, elaborarem bastante peça, tem aqui a professora Renata Barbosa, que é de prática trabalhista, e ela, eu sei que ela cobra, eu sei que ela exige, eu sei que ela é detalhista, porque é um momento de aprender. É claro que o estágio remunerado no escritório, ele é um estágio que também o estudante ele pode ter um bom aproveitamento se ele realmente quiser aprender, ou ele pode estar ali pela bolsa, assim como a prática das diversas áreas, que o estudante pode estar ali só por causa de nota. Mas eu costumo dizer o seguinte, olha, aproveitando o gancho aí, nós estamos falando de estágio de um modo geral, a pesquisa foi ampla, mas pegando um gancho aí para o curso de Direito, que é o curso que a gente dá aula, o professor Jair também, vocês têm a prova da UAB. A prova da UAB é uma peneira muito fina, e quando se passa da primeira fase para a segunda, o que o candidato a aluno vai se deparar? A elaboração de uma peça. E se ele estiver estagiando e se ele tiver aproveitado bastante aquela disciplina de estágio e de prática no currículo, ele sai na frente. Há uma diferença muito grande quando a gente corrige uma prova de um aluno que já está no escritório, daquele aluno que não está. Então, o que o professor Jair está dizendo agora, nesse ponto da nossa live, desse bate-papo, dessa aula que ele está dando, é que é muito importante não estar no estágio só pela bolsa, só pela nota, ou seja, por que motivo for, mas que possa efetivamente aproveitar para saber elaborar a peça. Porque na universidade, tirando as disciplinas de prática e de estágio, é tudo muito teórico. E a vida cá fora não é muito, abraça muito, não. Ou aprende, ou fica muito difícil, porque desafio é todo dia, não é, professor? Sim, sim. Aqui eu trago, professora Benizete, uma situação em que foi bastante interessante, que eu vou apresentar aqueles chamados requisitos formais de validade do estágio curricular. Em uma oportunidade, me deparei em uma determinada empresa em que tinha um estagiário. Só que qual foi a condição que ele utilizou para se transformar nesse estágio facultativo num determinado estabelecimento? Matriculou-se numa faculdade, já que no primeiro período a faculdade já liberava para que ele pudesse realizar um estágio, conseguiu a vaga de estágio, no dia seguinte ele foi lá e o que fez? Cancelou a matrícula na faculdade. Olha o que aconteceu e o que tinha, e aconteceu com A bastante. fraude, o contrário, né? A fraude praticada pelo aluno barra candidato estagiário. Então, olha aqui, ó, dentro desse chamado mundo dos requisitos formais, e que nem isso era observado, por isso que eu trouxe esse exemplo, o estágio é uma relação jurídica formal, que se estabelece com o termo de compromisso de estágio. Só que também ele parte-se de uma relação jurídica triangular. Então, tem um contrato originário de estágio e tem um termo de compromisso. A instituição de ensino tem que firmar um contrato
com a empresa para encaminhar os seus estagiários para aquele empreendimento. Quando isso é integrado, na maioria das vezes, pelo agente de integração, que a agente de integração é opcional, aí você tem a chamada linha triangular, que é instituição de ensino, empresa e a entidade concedente. E no meio disso está quem? O estagiário utilizado com algum benefício para alguma dessas partes. Ainda dentro desses aspectos formais, e eu trouxe aquele exemplo para que eu pudesse identificar, o estagiário tem que estar matriculado em uma instituição de ensino. Então, quando o auditor fiscal do trabalho chega, a primeira coisa que pede, eu quero uma declaração atual de matrícula do estagiário. Então, a empresa tem que buscar uma declaração da instituição de ensino que aquele estagiário continua matriculado. O estágio não pode ser uma continuidade para a vida do estagiário. Ele pode, no máximo, 2 anos. Que a gente via muito o estagiário antes desse regramento de 2008, o estagiário entrava no primeiro período e até o 5º período de direito como estagiário na mesma empresa, no mesmo local. Por fim, o estágio ele não pode ter fim econômico. Ele não pode, nem para o estagiário, como também para a entidade concedente. Ele tem que ter espaço para o fim pedagógico, para a aprendizagem em si. Imaginemos nós, por que empresa X, Y ou Z quer estagiário? Ela está lembrando que existe esse fim pedagógico, que ela tem uma série de responsabilidades. Ela tem que acompanhar aquele estagiário, supervisionar dentro do seu estabelecimento. Isso não teria essa quantidade imensa de vagas. Hoje tem vagas de estágio todos os dias, às vezes nos murais das faculdades, tem lá vaga de estágio para isso, vaga de estágio para aquilo, vaga de estágio em diversos postos de trabalho sendo ocupado por estagiário. E aí a gente entra onde? Nos requisitos materiais que devem ser observados pelo chamado tripé de o que nós do direito temos a ver com isso, o advogado, o auditor fiscal, o membro do Ministério Público, conjuntamente à Justiça do Trabalho. Aqui, o local de prestação do estágio deve propiciar ao estagiário as condições mínimas para o aprendizado do trabalho que dê a ele aptidão para adquirir experiência prática da formação profissional em contraponto àquilo que foi aprendido na teoria. Imaginemos nós, se a empresa está disposta a essa função social em realizar isso, maravilha. Teremos profissionais capazes de aceder ao mercado de trabalho com todas as garantias e facilidades. E o que acontece hoje? Imaginemos nós, se todos os cursos de ensino superior tivesse a mesma exigência que tem o curso de Direito, em que, no percentual de aprovação na prova da OAB, sempre está no máximo em torno de 8% a 10%. Quem falhou? A instituição de ensino, a entidade concedente de estágio ou estagiário? Todos falharam. Porque hoje é um custo elevado para a instituição de ensino. A instituição de ensino coloca sob a obrigatoriedade, a obrigação, vamos falar assim, do coordenador. O coordenador é quem assina todos os termos de compromisso de estágio. Às vezes ele não sabe nem quem é o nome do estagiário. Já pega a página final, já pronta só para estar assinando. Então, essa é a teoria do quanto mais alunos eu encaminhar para o estágio, menos eu vou ter da inadimplência na minha faculdade. Então, isso é lamentável. E aí, vamos lá nos requisitos materiais. E o terceiro requisito,
o estagiário vendo na prática aquilo que está estudando, agregando conhecimento prático no dia a dia da teoria estudada. Ou seja, ele não vai chegar no empreendimento levando apenas aquilo que ele aprendeu. Na maioria das vezes, ele vai observar o que está acontecendo naquele empreendimento, naquele escritório, naquele consultório e verificar o que eu aprendi na teoria, efetivamente eu posso aplicar aqui ou não. Por isso que, em um determinado momento, a professora Benizete não perguntou, e é interessante que os estagiários todos se submetem a isso. O estagiário pode fazer hora extra? Imaginemos uma surpresa. O estagiário pode fazer hora extra? Lógico que não. Então, nunca vai existir hora extra porque ele não é empregado. Quanto menor é a sua jornada de estágio, ele terá a possibilidade de ter um aproveitamento maior. Quando nos deparamos com um estagiário de 8 horas, 8 horas, imaginemos nós, alguém está acompanhado por outrem por 8 horas seguidas, não há que se falar em estágio, sim em substituição de mão de obra para dar seguimento a um determinado empreendimento em si. Por isso que sempre tenhamos, dentro daquele leque das possibilidades de precarização das relações de trabalho, eu sempre coloco o estágio de estudantes no topo. Em razão de que é o mais barato, é o que tem menos custo, é o que tem um quantitativo maior à disposição. Então, imaginemos nós, estagiário à disposição daqueles que pretendem conceder o, entre aspas, estágio fraudulento, não falta. É o topo da precarização das relações de trabalho dentro do nosso ordenamento jurídico, ainda em determinadas oportunidades com colegas de outros países, e aí eles normalmente perguntam, né? Porque o Brasil é um dos países que tem o maior número de cursos possíveis, de instituições de ensino, uma em cada esquina, e agora com o mundo virtual expandiu em grande quantidade as instituições que estão fornecendo, eu diria que é venda parcelada de diploma do ensino superior. Só não vende a... Essa eu nunca tinha ouvido. Como é que é? Venda parcelada de diplomas do ensino superior. Ah, gente, ó, fica aí, fica a dica aí, cuidado com a venda parcelada de diploma, estudem. Só o curso de Direito é um problema, ou é uma solução, porque tem a prova, o exame da OAB. Se vocês quiserem comprar o seu diploma parcelado, um tanto melhor que nessas parcelas vocês incluam também estudar, porque senão no exame da OAB não tem como comprar o resultado da OAB, a carteirinha vermelha, na minha época era vermelha, de forma parcelada, se não, estudar e queimando a pestana. Professor Jair, tem uma pergunta aqui que eu acho que dá tempo da gente fazer, que é o seguinte, eu tenho que botar chega perto. E em quanto tempo deve ser observada a renovação da declaração da instituição? Deixa eu ver quem fez a pergunta. Não dá para ver quem fez, porque está passando. Tinha várias perguntas, mas eu não consigo ver. De quanto em quanto tempo deve ser feita essa renovação? Em regra, eu adoto a teoria do estágio obrigatório, o estágio que está previsto na grade curricular. Se o estágio está previsto na grade curricular do aluno, que normalmente compreende 6 meses a 1 ano, que é obrigatória a realização desse estágio, o coordenador do curso observará o que está escrito no programa de estágio da instituição de ensino. A instituição de ensino tem a regulamentação do estágio que diz a obrigatoriedade de fornecimento dos relatórios, que podem ser mensais, trimestrais, quadrimestrais ou semestral. Em regra, que eu tenho observado que os relatórios são bimestrais. A cada 2 meses,
o estudante faz um relatório daquilo que aprendeu, o supervisor, na entidade concedente do estágio, verifica se ele efetivamente executou aquelas atividades ali relacionadas e assina juntamente com o estudante, que é encaminhado para o coordenador, que eu diria que aí é o responsável pelo acompanhamento direto desse estudante. Eu sou bastante, eu diria assim, ambicioso. Eu gostaria que se tivesse a avaliação do estagiário, avaliá-lo, para que pudesse observar que efetivamente ele fez o estágio, ele aprendeu algo, ele aplicou na prática aquilo que a instituição de ensino o ensinou pelo semestre letivo. Então, professora, esse Mas acompanhamento... essa resposta sua é para aquele estágio curricular ou estágio que ele é opcional com um certo escritório de advocacia, por exemplo? Eu acho que a pergunta foi nesse sentido. A pergunta no sentido do estágio facultativo, eu diria que o estágio facultativo ele cumpre apenas aquele requisito temporal, que é de até 2 anos. É o estágio que dá condição de renda para o estagiário, porque a instituição de ensino não tem essa obrigatoriedade de acompanhar o estudante. Ela tem, no caso do estágio obrigatório, do estágio facultativo, fica a cargo de quem? Da entidade concedente, dos órgãos fiscalizadores e, posteriormente, numa demanda judicial da Justiça do Trabalho, onde vai se firmar o entendimento de que ali foi um desvirtuamento do Instituto do Estágio de Estudantes. Então, assim, uma das orientações que eu sempre repasso nas oportunidades de fala sobre o estágio, que o estudante, por pior que seja a sua necessidade, não coloque o estágio de estudante como uma fonte de emprego, como uma, entre aspas, como uma possibilidade de emprego, entre aspas. Tenha sempre em mente que eu posso ser estudante e empregado. Eu posso ser estudante, empregado e estagiar na mesma empresa onde eu sou empregado. Não há essa necessidade de que eu tenha que entrar no mercado de trabalho pela janela ou pela porta do estágio de estudantes. Eu tenho que utilizar-se do estágio para um aprendizado e não para substituir mão de obra ou substituição de renda. Então, é uma consideração que eu sempre falo. Eu digo que eu estudo estágio de estudante desde quando eu iniciei a atividade na Auditoria Fiscal do Trabalho. O porquê? Eu fiz o meu primeiro estágio, eu não queria nem mencionar, janeiro de 1983. Janeiro de... Mas a gente, 83, é primeiro estágio. Estava estudante de direito, não estava ainda estudando direito, né? 83 não estava? Na época eu era estudante de técnico em agropecuária e o estágio era obrigatório. Tá vendo? Naquela ocasião, eu fiz um estágio de 30 dias com acompanhamento de um engenheiro, ou seja, eu era estudante de técnico agrícola, o engenheiro agrícola me acompanhou durante todo o percurso e, no final, eu fiz um relatório e ele aprovaria ou não o meu estágio. Então, quando eu me deparei na condição de autoridade fiscal, e não era nada daquilo que eu tinha efetivamente realizado, aprendido, aí eu falei, não, eu tenho que estudar essa temática com bastante profundidade e, na maioria das situações, todas as demandas dos trabalhadores estagiários que chegavam na superintendência, a ordem de serviço já era direcionada a mim, por ter essa vontade de aprofundar o estudo na temática do estágio. E isso foi, no mestrado, foi o que eu estudei, no doutorado foi o que eu estudei, dentro daquela linha de precarização, detalhamos todas as outras com o aprofundamento temático no estágio de estudantes. Por isso que
essas considerações são necessárias. Muito bom. Bom, a gente sabe que o Instagram derruba a gente. Eu, como faço muita live, ele já vem me deixando. Mas a gente, por cautela, já vamos aí pensando no nosso encerramento. Gente, para quem tiver interesse, o professor Jair tem vários livros, eu tenho muitos autografados. Ele escrevia pela Juruá, depois ele vai falar que eu acho que está na LTR agora, ou na RTM. E antes que eu passe para ele para fazer as considerações finais, em geral, quero lembrar vocês que o nosso curso, BRM Curso Jurídico, www.brm Curso Jurídico, temos lá alguns cursos virtuais. Nosso curso tem 16 anos e, quando veio a pandemia, nós transformamos em cursos de natureza virtual. Aliás, como tudo, estamos modernizando. E criamos essa plataforma, já temos lá 4 cursos, foi lançado agora um que não é por mim, não é, as aulas não são minhas, da professora Daniela Andrade, sobre os benefícios previdenciários. É um mínimo curso com 12 aulas, bem chutinho, que é próprio para concurso e próprio também para, assim, aquela revisão. Eu acho que o professor Jair tem livro sobre esse tema, se não me engano, benefícios previdenciários. Está lá esse curso da professora Daniela Andrade, que deve estar aí nos assistindo. E temos também nosso canal no YouTube, Professora Benizete, com vários vídeos que eu chamo de série resumo. Tudo de lá, liberado, de graça, aqueles resumos também para revisão e preparatório da prova da OAB. Então, gente, acesse lá os nossos canais, esse Instagram, o nosso site, o nosso canal do YouTube. E já vou, assim, agradecendo demais o professor Jair por essa disponibilidade, por falar para a gente de um tema tão rico que quase ninguém gosta de falar, porque quase ninguém tem esse interesse, acha que é um tema de menor expressão, né, no mundo jurídico trabalhista, que tem tantas questões aí, mas como nós vimos, tem muitas imbricações, é importante. E o professor Jair, como auditor fiscal do trabalho, também já viu de tudo ao fazer as fiscalizações em relação aos estágios. Eu queria que o senhor encerrasse e contasse assim, o caso mais, não precisa nem ser em relação ao estágio estudante, o caso mais assim, curioso, mais engraçado, mais triste das suas fiscalizações, que eu acredito que já tem uns 30 anos aí de fiscal. Ok, então vamos. Primeiramente, a professora falou em relação ao livro. Esse livro está publicado pela editora LTR, Relações de Trabalho, dois pontos, Estágio de Estudantes. Ele está esgotado, mas é possível adquirir o livro virtual, né, no mundo dos livros eletrônicos. É possível adquirir. É muito legal. Mas, assim, para aqueles que possam esperar, em breve o curso da professora Benizete vai divulgar a edição do livro que traz a tese, que está devidamente atualizado e é muito recente. Então, por isso eu peço para que espere um pouco em relação a isso. Uma situação muito interessante que eu encontrei em relação a uma fiscalização realizada foi quando da análise de documento de uma empresa. Então, ao analisar a documentação de uma determinada empresa, eu fiz a inquirição de uma trabalhadora no momento em que ela encontrava-se no seu ambiente de estágio. Então, estava lá exercendo as funções no estabelecimento do empregador. Notificado, o empregador alegou que ali não era uma trabalhadora, uma empregada, era uma estagiária. Porém, o que aconteceu? Apresentou o contrato que a empresa firmou com o agente de integração, que eu não vou dizer o nome. No entanto, não havia nesse estabelecimento, nenhum profissional competente para a supervisão das atividades executadas pela trabalhadora. E a trabalhadora era o quê? Estudante de direito em uma empresa que não tinha nenhuma relação direta com o direito. Então, aquilo ali foi o que a gente chamaria de a manutenção de um estagiário em total desconformidade com a lei de estágio.
Ou seja, o artigo 15 foi aplicado e colocamos o artigo 9º da CLT, que eu digo que o artigo 9º da CLT é o remédio para todas as doenças. Todas as vezes que nos depararmos com uma possibilidade de precarização, o artigo 9º vai estar presente. Ele vai dar suporte ao advogado, vai dar suporte ao auditor, ao juiz, ao membro do Ministério Público, todo mundo. Eu diria que o estudante de direito, independente da sua pretensão de advocacia futura, ele tem que ter em mente que o artigo 9º é a salvaguarda de todos os problemas do direito do trabalho. Então, sempre lembre disso aos estudantes de direito. Eu queria, nessa oportunidade ainda, professora Benizete, agradecer aos seus convidados, aos nossos convidados, um abraço especial à professora Cristiane, lá de Belo Horizonte, que sempre tem acompanhado a gente. Eu visualizei colegas ainda do curso de Direito que está assistindo a nossa live. Isso é muito bom para que possamos estreitar os laços. E agradecer em especial ao curso da professora Benizete, o BRM com cursos jurídicos, que é fantástico. Então, tem uma série de possibilidades do aprendizado. Quem tiver a oportunidade, faça essa consulta no site do BRM Cursos Jurídicos, que vocês não terão nenhuma dificuldade de acessar. Mesmo para aqueles que, porventura, não têm a possibilidade de custeio, chore que a professora Benizete fará com que você fiz o seu curso. Então, esse agradecimento... É baratinho. Que dá um desconto. Esse agradecimento especial. Com certeza. A professora Bom, Benizete, gente, conhecemos de longas datas. longas datas, já fomos para encontros jurídicos em Portugal, já participamos de várias bancas juntos, lançamos livros juntos, já fizemos artigos, nós já pintamos os canecos, né, professor Jair? E é bom porque, veja, a live, ainda que algumas pessoas venham assistir depois, como já me disseram, a gente está aqui nesse papo tão bom que parece que a gente está no mesmo ambiente, fisicamente falando, né? Como que é bom isso! Graças a Deus, que bom! Professor Jair, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Essa live vai ficar salva, vou te mandar o link para quem vai, muita gente vai assistir depois. Foi um prazer imenso, eu acho que foi fantástico, maravilhoso, eu gostei muito, 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 muito. E, quem sabe, daqui a alguns meses, a sua agenda permita que a gente faça outra, aí já lançando o livro. Provavelmente. Muito obrigada, gente. Um abraço a todos. Até a próxima.